Lição 9. Uma família nada perfeita. Texto áureo: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Verdade prática. Tudo o que os membros da família plantaram colheram. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Leitura bíblica em classe: 2 Samuel capítulo 3 versículo 2 ao 5, capítulo 5 versículo 13 ao 15, capítulo 12 versículos 10 ao 13a. 2 Samuel 3, e a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão, de Egla, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. 2 Samuel capítulo 5, e tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafiá, e Elisama, e Eliada, e Elifilete. 2 Samuel capítulo 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Objetivos da lição: 1. Apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família. 2. Descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade na família de Davi. 3. Refletir a respeito do problema moral na família. Palavra-chave: negligência. Tópico 1. O rei Davi e sua grande família. 1. Davi, o ungido por Deus. O livro de 1 de Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim, Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus, Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 2. Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitará para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel: reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem-sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. 3. A grande família de Davi. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Sinopse 1. O rei Davi era um homem ungido e de Deus. Entretanto, a sua família fugiu ao ideal divino. Tópico 2. Filhos e parentes na casa de Davi. 1. Tamar. Era filha de Maca. Esta era filha do rei Talmai, de Gesur, e mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar, uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu a Aminon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi com Ainoã. 2. Absalão. Era irmão de Tamar, filho de Maca e terceiro filho do rei Davi.
Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas ironicamente sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. 3 Aminon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Aminon. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã, Tamar. Aminon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela e, por isso, não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e, ao mesmo tempo, desconhecida por Tamar. 4 Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atrai o mal e, por isso, esse homem induziu a Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Sinopse 2, na presente lição, Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. Tópico 3 O problema moral na família de Davi. As consequências de sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Assim, não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. 2 Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão Aminon, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, Aminon a desprezou completamente. E o rei Davi? Soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Aminon. E, mais tarde, ele cavou sua morte precoce, após desencadear uma rebelião contra o próprio pai a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte de seu filho, Absalão. 3 Vigilância, proximidade e exemplo. Essa história, do problema moral na família de Davi, ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante para nós desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Sobretudo, fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. Sinopse 3. A decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. Conclusão. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos,
Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Amém. Revisando o conteúdo, questões para fixação da lição. Pergunta 1: O que o livro de 1 Samuel mostra a respeito da monarquia de Israel? Resposta: o livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel, Davi. Pergunta 2: Quem era Tamar? Resposta: era filha de Davi com Maaca e irmã de Absalão. Pergunta 3: Como podemos identificar Aminon? Resposta: era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi. Pergunta 4: Quem confronta o pecado de Davi? Resposta: o profeta Natã. Pergunta 5: O que o rei Davi fez ao saber do fato entre Aminon e Tamar? Resposta: ao saber do fato, Davi irou-se, mas não fez absolutamente nada contra Aminon. Agradecemos por ficar até o fim. Se ainda não é cadastrado no canal, se cadastre, dê seu like e compartilhe. Seja um benção na vida de outras pessoas. E tenha uma excelente escola bíblica dominical.